há um mito que muitas vezes, por má fé, é patrocinado na sociedade brasileira, que aqueles que, como nós, reclamamos a democratização dos meios de comunicação e a instituição de marcos regulatórios, seríamos favoráveis à censura. Democratização dos meios de comunicação que pressupõe regras, parâmetros que respeitem os direitos das pessoas e da sociedade, não tem nada a ver com abuso, censura, abuso da discricionariedade do poder estatal. Quando a gente fala de democratização dos meios de comunicação, nós estamos dizendo que a comunicação é processo e é instância que não é neutra. Ela incide sobre a sociedade. O Tenente Coronel Ricardo diz assim, ela produz sociedade. Ela não só reproduz a sociedade, ela produz ordem social. Ela produz aquilo que nós naturalizamos, aquilo que nós achamos que é normal. Se eu vejo todo dia jovens negros sendo estigmatizados, humilhados, inclusive com um tom sádico ou jocoso, eu passo a admitir que aquilo é um padrão aceitável na sociedade. Portanto, uma sociedade em que alguns têm um tratamento baseado em parâmetros distintos de outros. Portanto, é uma sociedade de privilegiados, não é uma sociedade de direitos. Aí vem a questão dos programas policiais. Lamentavelmente, cunhou-se esse neologismo no Brasil. Houve uma datenização do jornalismo policial no Brasil. O padrão da Atena, ele virou, por causa desse debate dos direitos humanos, ele virou um parâmetro em todo o Brasil para programas locais. Ou seja, todos esses programas que nós temos aqui, nós vamos reproduzir esses programas de norte a sul do país. Nós vamos ter esta associação de espetacularização da violência, apelo, uma certa demanda de virulência, cultivar o bizarro, desrespeitar direitos e extrapolar uma concessão pública. Até aqueles da iniciativa privada, que, portanto, exerce essa concessão pública, sabe que se não tiver parâmetro, o único parâmetro vai ser a guerra da audiência. Por isso que é necessário ter parâmetro legal. Porque se não tiver parâmetro legal, qual vai ser o parâmetro reinante? O mercado. Por isso que nós não podemos estar submetidos à guerra irracional, violenta do mercado. Porque ela não tem limite, não tem parâmetro ético. Não vai ter parâmetro ético, você vai ter... Mas não tem mão invisível do mercado. Na verdade, essa mão invisível, ela é uma grande abstração dos liberais. Lembrando que o liberalismo ele nunca foi liberal. Não tem nada mais violento, do que a concorrência para conseguir cada vez mais mercado. Aí essa datenização, ela está associada a várias constituintes da sociedade brasileira. Você acaba produzindo mais desigualdade, mais racismo, mais homofobia, mais estigmatização, mais criminalização daqueles sujeitos que já podiam ser criminalizados. Portanto, há o homicídio de gente de bem e há o homicídio do bandido, do vagabundo. Ao par que nenhuma regra ética, jurídica, religiosa, filosófica nos diga que estas vidas fossem iguais e diferentes, elas são tratadas de forma absolutamente diferente. Elas não são iguais. Não são iguais. A repercussão e o tratamento de um e de outro é absolutamente distinto. Não só o tratamento jornalístico, o tratamento estatal também. A quantidade de esforço que se dedica à elucidação, por exemplo, de uma determinada ofensa, ou a depender da vítima, ou de outro. Nós sabemos disso. A sociedade brasileira naturalizou um tanto quanto isso e o Estado também. Aqui nós não estamos fazendo análise de uma gestão ou de um Estado, mas de todo um grande aparato. Quarto ponto para o nosso debate. Nós não podemos... Estamos fazendo um debate franco aqui. Estamos aqui num debate que requer franqueza. Isso dá voto. Isso dá voto. Isso tem dado voto. Portanto, é necessário pensar
adotar parâmetros que outros países já adotaram, de que concessionários do poder público, da comunicação, não possam ser isso e a um só tempo mandatários do poder público. Porque, portanto, em sendo concessionário do poder público, não poder-se-ia. Alguns países já adotaram esse parâmetro. Aqui no Brasil, até o debate sobre isso, né, é vetado. Você parece que tem um ambiente que sequer se discutir as coisas se pode. Nós estamos, né, de fato, em momentos de retrocesso muito grande. Né? Veja-se todo o debate arcaico, quase medieval que se tem em relação à luta pelo respeito à diversidade, agora nos planos de educação que o Brasil está fazendo aí, municípios afora, por exemplo. Portanto, é necessário que nós... Eu gostei muito, Ricardo, vou aqui citá-lo mais uma vez, que sociedade nós queremos ser? Nós queremos ser uma sociedade que cultive o bizarro? Nós queremos ser uma sociedade que cultive a estigmatização? Que ela selecione aqueles que serão tratados de maneira abjeta, sádica, né, nos seus meios de comunicação, que nós naturalizemos os corpos estendidos, que nós, inclusive, cultivemos isso como desejo. Eu acredito nisso que o João falou, as pessoas ligam cultivando o desejo de ver, né, o corpo e o sangue. Não me parece que é isso. A comunicação que nós queremos, ela deve perseguir também um objetivo ético. A ideia de que, em sendo uma concessão pública, ela deve reger-se com alguma orientação ética. E a orientação ética deve ser, sobretudo, para uma sociedade mais democrática, mais igualitária e mais justa. Deste ponto de vista, eu queria me somar à professora Inês quando ela fala da necessidade de reparação judicial das violações. São dezenas de ações civis públicas, procedimentos administrativos e tentativas de TAC. Eu não vou citar aqui as empresas. Aquelas que se recusaram a assinar os TACs, para quem não é da área, né, os termos de ajustamento de conduta patrocinados pelo Ministério Público Federal. Você vê, quando você lê os termos, eu digo isso, me permita só 30 segundos, porque você vê assim, é meio que legislar sobre o óbvio, né? É dizer que, olha, não pode mostrar mutilação, corpos mutilados, cadáveres ao meio-dia, respeitar a classificação indicativa, isso é meio óbvio, né? Mas você tem que botar o óbvio e tem que botar todo mundo para assinar, porque se nem todo mundo assinar, o concorrente não vai cumprir. E, portanto, ele ganha a guerra da audiência. Por isso que todo mundo tem que assinar. Embora óbvio, todo mundo tem que concordar, embora óbvio, todo mundo tem que fiscalizar. Portanto, existem, mais recentemente, olha, nós temos 2003, nós temos em 2003 ação civil pública no Ministério Público já no Ceará, até 2014, estou contando, por exemplo, vejam só, nós já estamos contando 11 anos de procedimentos judiciais contra empresas de comunicação no Ceará. Eu vou repetir. Nós já temos 11 anos de procedimentos judiciais relativos a este tema, a parâmetros baseados em direitos, em democracia, né? Respeito, sobretudo, à infância e adolescência, por causa da classificação indicativa, dos horários, do que pode ser mostrado e do que não pode. E nós ainda temos uma dívida gigantesca. Nós temos um hiato gigantesco em relação a essa questão. Portanto, eu finalizo fazendo uma solicitação, que nós continuemos esse debate, o deputado Capitão Wagner elogio mais uma vez, e nós levemos as notas taquigráficas desta audiência, o resultado dela, ao Ministério Público Federal, como forma de apoio. Apoio na demanda coletiva de que algo tem que ser feito. Apoio, né, e também demanda de que é preciso uma solução para isso. Nós estamos vivendo um momento crítico em que nós podemos dar saltos qualitativos para uma mídia que ela não seja uma mídia patrocinadora da naturalização da violência, mas que, sobretudo, ela possa... Ninguém está querendo escamotear os elevadíssimos níveis de violência que nós temos, mas é entender, inclusive, como
a própria naturalização desta violência patrocina mais violência. Eu vou citar um único caso e me despeço. Há mais ou menos 6 meses me liga um pai, teve a filha assassinada na briga entre 2 grupos rivais de territórios urbanos aqui em disputa, em Fortaleza. E ele queria saber se ele podia patrocinar uma ação contra um meio de comunicação, porque na visão daquele pai, aquele meio de comunicação era responsável pela morte da filha. A princípio eu não entendi o telefone. E ele foi me explicando que durante uma semana inteira a briga territorial se trasladou do território real para o território midiático. Então, durante 4 ou 5 dias, um determinado canal, um determinado programa, ficou reproduzindo como se fosse a título de novela. O capítulo seguinte da guerra entre não sei o que e não sei o que, entre bairro tal e bairro tal. Então, ele, de fato, ele novelizou a guerra territorial. E, portanto, aqueles envolvidos, eles próprios acabaram sendo pautados pela mesma lógica, que obviamente finalizou com um gigantesco conflito. Ele perguntava se ele podia, por exemplo, demandar a sanção penal do programa. Eu disse, não, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro isso não é possível. Mas eu me inquietei profundamente, porque eu achava que aquele pai que teve a filha perdida nesta guerra territorial, ele tinha uma lógica e um sentido na sua demanda. Ele compreendeu que já havia uma violência instalada, que ao invés daquela violência instalada ter como resposta uma solução de conflito não violenta, houve um estímulo, houve uma indução de violência, e que de fato acabou com a morte de uma das pessoas envolvidas. Portanto, me parece que esta lógica, que é facilmente compreendida por aquele pai, ela pode ser compreendida por nós aqui também. Não estou fazendo juízo de valor aqui, Nós que defendemos a democratização dos meios de comunicação, nós que defendemos parâmetros de direitos humanos e de democracia nas concessões públicas, na formação dos profissionais, porque às vezes assim, olha, o debate sobre a qualidade desses programas, inclusive, leva ao debate da qualidade da formação do profissional. Que profissional é este que está sendo formado nas escolas de comunicação, que vai dar conta, inclusive, desses parâmetros éticos? Portanto, eu finalizaria. Por isso que para nós, eu acho, que nós temos que dizer que a comunicação não é neutral, mas ela é produtora de sociedade. A sociedade que nós perseguimos é uma sociedade que seguir por parâmetros éticos e não exclusivamente pela guerra da audiência e do mercado. Até porque esta guerra não vai ter fim. Portanto, o parâmetro tem que vir de fora. O parâmetro tem que vir de fora. Porque se não estiver regulado por fora, o próprio mercado ele não tem capacidade de autorregulação. Vejam que é o mercado publicitário brasileiro. A experiência da autorregulação, ela faliu. A experiência da autorregulação publicitária, ela faliu, ela não deu certo. Por quê? Porque você está pedindo competidores deem, a partir de si mesmos, uma resposta que só pode ser dada pelo interesse público. Obrigado.